Seja bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre a Revolução Francesa. Deem like e se inscreva em nosso canal. Revolução Francesa, em francês, Révolution Française, foi um período, entre 1789 e 1799, de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista que tinha governado a nação durante séculos entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sobre um ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberté, égalité, fraternité, em português, liberdade, igualdade e fraternidade. As casas reais da Europa ficaram aterrorizadas com a Revolução e iniciaram um movimento contrário que, até 1814, tinha restaurado a antiga monarquia, mas muitas reformas importantes tornaram-se permanentes. O mesmo aconteceu com os antagonismos entre os partidários e inimigos da Revolução, que lutaram politicamente ao longo dos próximos 2 séculos. Os historiadores apontaram muitos eventos e fatores no antigo regime que levaram à Revolução. O aumento da desigualdade social e econômica, as novas ideias políticas emergentes do Iluminismo, a má gestão econômica, os fatores ambientais que levaram ao fracasso agrícola, a dívida nacional incontrolável e a má gestão política por parte do rei Luís XVI foram citados como fatores que formaram as bases para a Revolução. A França estava severamente endividada pela Guerra Revolucionária Americana. O sistema financeiro ineficaz e antiquado da França não poderia financiar essa dívida. Diante de uma crise financeira, o rei chamou um Estado Geral, recomendado pela Assembleia dos Notáveis em 1787 pela primeira vez em mais de um século. A França sofreu uma depressão econômica tão grave que não havia comida suficiente para a população. Tal como acontece com a maioria das monarquias, a classe alta sempre estava segura de uma vida estável e, enquanto os ricos permaneciam muito ricos, a maioria da população francesa estava morrendo de fome. Muitos estavam tão indignados por não poder alimentar suas famílias que recorreram ao roubo ou à prostituição para se manterem vivos. Enquanto isso, a corte real em Versalhes estava isolada e indiferente à crise crescente na nação. Embora, em teoria, o rei Luís XVI fosse um monarca absoluto, na prática, ele era frequentemente indecente e conhecido por recuar quando confrontado com forte oposição. Embora ele tenha reduzido as despesas do governo, os opositores nos parlamentos frustraram suas tentativas de implementar reformas muito necessárias. O Iluminismo produziu muitos escritores, panfletos e editores que poderiam informar ou inflamar a opinião pública. A oposição usou esse recurso para mobilizar a opinião pública contra a monarquia, que por sua vez tentou reprimir a literatura subterrânea. A maçonaria desempenhou um papel importante na Revolução. Originalmente em grande parte apolítica, a maçonaria foi radicalizada no final do século XVIII pela introdução de princípios que enfatizavam temas de liberdade, igualdade e fraternidade. Praticamente todos os principais participantes da Revolução eram maçons e esses temas se tornaram o slogan amplamente reconhecido da Revolução. Durante todo o antigo regime, a mulher foi considerada incapaz moral e intelectualmente, logo, precisava viver sob a tutela de um homem. Por esse motivo, as maiores lutas femininas na época eram por direitos civis, cidadania, política e o direito ao divórcio. Mesmo essas sendo frequentes, a participação da mulher foi praticamente ignorada pela historiografia. O maior expoente feminino na literatura da época foi a feminista Olympe de Gouges, de 1748 a 1793, que sempre se fez presente na luta revolucionária e escreveu em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A causa mais forte da Revolução foi econômica, já que as causas sociais, como de costume, não conseguem ser ouvidas por si sós. Os historiadores sugerem o ano de 1789 como o início da Revolução Francesa. Mas esta, por uma das ironias da história,
começou 2 anos antes, com uma reação dos notáveis franceses, clérigos e nobres, contra o absolutismo, tendo sido inspirada em ideias iluministas, e se pretendia reformar e para isso buscava limitar seus privilégios. Luís XVI convocou a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos, na altamente aristocrática Assembleia dos Notáveis, 1787. No meio do caos econômico e do descontentamento geral, Luís XVI não conseguiu promover reformas tributárias, impedido pela nobreza e pelo clero, que não queriam dar os anéis para salvar os dedos. Não percebendo que seus privilégios dependiam do absolutismo, os notáveis pediram ajuda à burguesia para lutar contra o poder real. Era a revolta da aristocracia ou dos notáveis, de 1787 a 1789. Eles iniciaram a revolta ao exigir a convocação dos Estados Gerais para votar o projeto de reformas. Por sugestão do ministro dos Assuntos Econômicos à época, Jacques Necker, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, instituição que não era reunida desde 1614. Os Estados Gerais reuniram-se em maio de 1789 no Palácio de Versalhes, com o objetivo de acalmar uma revolução de que já falava a burguesia. As causas econômicas também eram estruturais. As riquezas eram mal distribuídas, há um endividamento forte do Estado, a crise produtiva manufatureira estava ligada ao sistema corporativo, que fixava a quantidade e condições de produtividade. Isso descontentou a burguesia. Outro fator econômico foi a crise agrícola, que ocorreu graças ao aumento populacional. Entre 1715 e 1789, a população francesa cresceu consideravelmente, entre 8 e 9 milhões de habitantes. Como a quantidade de alimentos produzida era insuficiente e as geadas abatiam a produção alimentícia, o fantasma da fome pairou sobre os franceses. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Para receber notificações, ative o sininho. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, através de um edito real, em 24 de janeiro de 1789. Cartas de convocação foram enviadas a todas as províncias prescrevendo os métodos de eleição de deputados para a composição da Assembleia, representando cada estado. A respeito da eleição de deputados, as primeira e segunda ordens formavam uma espécie de assembleia interna para eleger os seus. Todos os membros pertencentes ao clero e à nobreza podiam se candidatar. No terceiro estado, por sua vez, as eleições internas eram mais complexas e passavam por algumas fases. Somente homens com mais de 25 anos poderiam se candidatar e eram selecionados pelas assembleias de bailliage, as cortes reais. Com efeito, é possível notar como a própria conformação da Assembleia contava com determinadas limitações, ainda que se pretendesse, e fosse, de fato, naquele contexto, uma força representativa dos diferentes segmentos da sociedade francesa. Como exemplo, tem-se o fato de que os deputados do terceiro estado que fossem participar da Assembleia teriam que dispor de uma quantia de dinheiro, uma vez que deveriam arcar com as despesas de sua passagem e hospedagem pelas várias semanas em que ficariam no lugar de reunião, mas muitos não possuíam tais condições. Nesse sentido, faz-se importante ressaltar que não havia completa unidade entre os membros do terceiro estado, tendo em vista sua diversidade, sendo composto por camponeses, artesãos e burgueses, e as formas distintas pelas quais esses diferentes grupos eram afetados pelo regime senhorial no campo e pelas instituições de antigo regime. Sendo assim, havia uma tendência de oposição hierárquica interna, pobres e ricos, consumidores e produtores. Entretanto, a oposição contra o privilégio aristocrático era um forte fator unificador. A respeito dos resultados das eleições dos deputados, ao todo foram 1.145, sendo 270 deputados da nobreza, 291 do clero e 584 do terceiro estado. Dentre os representantes do primeiro estado, mais de 3/4 eram párocos, e o segundo estado foi representado por nobres divididos, dos quais 40% queriam o voto por ordem e, alguns, por cabeça. O terceiro estado,
por sua vez, foi representado por advogados burgueses que compunham 2/3 dos deputados eleitos. Quando a Assembleia foi convocada, cada ordem da sociedade detinha reivindicações e soluções próprias. A coroa esperava uma solução técnica para o problema fiscal, enquanto a nobreza desejava o respaldo no seu embate contra o poder monárquico. O terceiro estado, por sua vez, buscava a diminuição dos pagamentos de tributos feudais, pois a aristocracia rural havia aumentado suas demandas sobre o campesinato, exigindo porcentagens maiores dos produtos agrícolas, acarretando em uma forte miséria no campo. Os deputados escolhidos eram responsáveis pelo recebimento e organização dos cadernos de reclamações, cahiers de doléance, para levar à Assembleia. Dentre as queixas recolhidas, havia reclamações sobre o funcionamento da administração pública e de várias instituições sociais, bem como reivindicações específicas que necessitavam ser discutidas na Assembleia. Muitas delas se referiam à questão agrária e solicitavam o abrandamento dos tributos senhoriais ou até sua total suspensão. Algumas das argumentações presentes nas queixas tinham embasamento ou reproduções das doutrinas do Iluminismo, o que demonstrava o quanto essa corrente havia penetrado na sociedade e na opinião pública. A Assembleia dos Estados Gerais teve seu início em 5 de maio de 1789, no Hotel des Menus Plaisirs, em Versalhes. Havia um incômodo entre os membros do Terceiro Estado, que exigiam reuniões conjuntas em uma plenária, e as outras duas ordens, que preferiam manter os moldes antigos da Assembleia, reunindo-se separadamente. Essa atitude foi interpretada pelos representantes do Terceiro Estado como se a nobreza e o clero não estivessem dispostos a abrir mão de seus privilégios. No entanto, haviam membros das outras ordens que concordavam com a necessidade das reuniões serem conjuntas, em prol do estabelecimento de uma concórdia entre as ordens, o que não ocorreu de início. Além disso, os representantes do Terceiro Estado também exigiam o voto por cabeça, visto que os votos uníssonos poderiam acarretar sua derrota. Em 28 de maio de 1789, Emmanuel Joseph Sieyès, ou Abade Sieyès, membro da Assembleia, propôs que o Terceiro Estado procedesse com a verificação de seus próprios poderes e convidasse as outras duas ordens a participar. Abade Sieyès ganhou notoriedade com o seu texto político O que é o Terceiro Estado? Qu'est-ce que le tiers état, no qual o autor escreve reivindicações de direitos para o Terceiro Estado, ao defender que este conformava a nação francesa e que, portanto, deveria constituir uma Assembleia Nacional sem benefício de privilégios. No dia 13 de junho, ocorreu a primeira ruptura dos Estados, na qual alguns sacerdotes paroquiais se uniram ao Terceiro Estado. Em 17 de junho, o Terceiro Estado aprovou que se constituiria em Assembleia Nacional, declarando-se uma representação não mais dos Estados e sim do povo. A partir disso, o Terceiro Estado deixa de ser um órgão consultivo, tornando-se deliberativo para a formação de políticas. Alguns autores consideram essa declaração um dos pontos iniciais da Revolução Francesa. Entretanto, a declaração nada dizia a respeito da abolição ou fusão das ordens, apenas convidava os representantes das demais ordens a se unirem à Assembleia Nacional. Em 19 de junho, alguns membros do clero decidiram se juntar à Assembleia Nacional, um momento considerado significativo. Luís XVI tentou intervir na reorganização dos Estados Gerais, tentando anular os decretos e ordenar a separação da Assembleia Nacional, restituindo os Estados Gerais. Em meio a esse processo, o rei também buscou negociar com os representantes das outras ordens que eram contrários à Assembleia Nacional, mas não obteve sucesso. Com o passar dos dias, a Assembleia Nacional foi ganhando mais adeptos. No dia 20 de junho, o rei acabou ordenando o fechamento da Salle des États, espaço onde ocorriam as reuniões da Assembleia dos Estados Gerais. Ao se depararem com as portas fechadas, os membros da Assembleia Nacional se reuniram num campo de tênis próximo ao lugar e fizeram ali o juramento do jogo da pela, prometendo que somente haveria uma separação da Assembleia após a votação de uma Constituição para a França. A Assembleia Nacional tinha forte apoio popular e aos poucos foi conseguindo apoio de membros das outras ordens. Durante a Assembleia dos Estados Gerais, o rei decretou a liberdade de imprensa na França, o que permitiu a circulação de opiniões e ideias sobre a situação do país e os direitos do Terceiro Estado.
A liberdade de imprensa foi um fator importante para estimular o debate público e a mobilização popular que culminaram na Revolução Francesa. A Assembleia dos Estados Gerais de 1789 foi um evento histórico que marcou o início da Revolução Francesa. Nessa Assembleia, representantes das três ordens sociais da França, clero, nobreza e povo, se reuniram para discutir as reformas políticas e econômicas necessárias para enfrentar a crise do antigo regime. No entanto, os interesses do terceiro Estado, que formava a maioria da população e pagava a maior parte dos impostos, eram contrariados pelos privilégios do primeiro e do segundo Estado, que tinham mais poder de voto. Diante desse impasse, os representantes do terceiro Estado se declararam como Assembleia Nacional Constituinte e juraram não se separar até elaborar uma Constituição para a França. Esse ato desafiou a autoridade do rei Luís XVI e deu início a uma série de acontecimentos que culminaram na queda da monarquia absolutista e na proclamação da República. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Para receber notificações, ative o sininho. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas. A Assembleia Nacional foi o resultado da insatisfação do terceiro Estado, que representava cerca de 95% da população francesa, mas tinha apenas um voto nos Estados Gerais. A reunião convocada pelo rei Luís XVI para tentar resolver a grave crise econômica e fiscal que assolava o país. O terceiro Estado, formado principalmente pela burguesia, mas também pelos camponeses e trabalhadores urbanos, exigia uma reforma tributária que acabasse com os privilégios do clero e da nobreza, que não pagavam impostos e viviam às custas do Estado. Diante da recusa do rei e dos outros dois estados em aceitar suas reivindicações, o terceiro Estado decidiu se declarar como a Assembleia Nacional, em 17 de junho de 1789, e jurou não se separar até elaborar uma Constituição para a França. Essa atitude foi considerada um ato de rebeldia contra a autoridade real e o absolutismo monárquico. O rei tentou dissolver a Assembleia Nacional, mas acabou sendo obrigado a reconhecê-la como legítima. A queda da Bastilha foi outro momento decisivo da Revolução Francesa, pois simbolizou a resistência popular contra a opressão do antigo regime. A Bastilha era uma antiga fortaleza que servia como prisão política e depósito de armas e munições. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão de parisienses invadiu a Bastilha em busca de pólvora para se defender das tropas reais que cercavam a cidade. A tomada da Bastilha foi violenta e resultou na morte do governador da prisão e de vários soldados. A queda da Bastilha teve um grande impacto na opinião pública, pois mostrou que o povo estava disposto a lutar pelos seus direitos e pela liberdade. A notícia se espalhou rapidamente por toda a França e inspirou outras revoltas nas cidades e no campo. A partir desse momento, a Revolução Francesa ganhou força e radicalidade, levando à abolição dos privilégios feudais, à declaração dos direitos do homem e do cidadão e à transformação da França em uma república. Em resumo, a Assembleia Nacional de 17 de junho de 1789 e a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 foram dois eventos fundamentais para o desencadeamento da Revolução Francesa. Eles representaram a ruptura com o antigo regime e o início de uma nova ordem política e social baseada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Assembleia Nacional Constituinte realizou diversas reformas que mudaram radicalmente a estrutura da sociedade francesa. Entre elas, podemos destacar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamou os direitos naturais e universais dos indivíduos, como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A abolição dos direitos feudais, que libertou os camponeses das obrigações e tributos que deviam aos senhores feudais e à Igreja. A Constituição Civil do Clero, que submeteu os padres ao Estado, confiscou os bens da Igreja e exigiu um juramento de fidelidade à Constituição. A Constituição de 1791, que estabeleceu a monarquia constitucional na França, com a divisão dos poderes entre o rei, executivo, a Assembleia Legislativa, legislativo, e os tribunais, judiciário. O voto era censitário, ou seja, restrito aos homens maiores de 25 anos que pagassem impostos.
A Assembleia Nacional Constituinte também contribuiu para o avanço do secularismo na França, ao reduzir o papel e a influência da Igreja Católica na política e na sociedade. Além disso, a Assembleia incentivou o surgimento de novas ideias e correntes políticas, como os girondinos, os jacobinos e os cordeliers, que disputavam o controle da Revolução. A Assembleia foi dissolvida em 1791, dando lugar à Assembleia Legislativa, que iniciou a segunda fase da Revolução Francesa. As principais funções da Assembleia Legislativa na Revolução Francesa foram: votar leis e impostos, fixar despesas públicas, ratificar tratados e declarar guerra. Representar os interesses da burguesia e dos camponeses contra os privilégios da nobreza e do clero. Elaborar uma nova Constituição para a França, baseada nos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. A Assembleia Legislativa foi formada em 1791, após a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, que havia iniciado o processo revolucionário com a queda da Bastilha em 1789. A Assembleia Legislativa era composta por 745 deputados eleitos por sufrágio restrito, ou seja, apenas os homens maiores de 25 anos que pagavam impostos podiam votar. O rei Luís XVI ainda mantinha o poder executivo, mas tinha seu poder limitado pela Constituição. A Assembleia Legislativa foi dividida em dois grupos políticos principais, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram representantes da alta burguesia e defendiam medidas conservadoras, como a manutenção da monarquia constitucional e a aliança com a Inglaterra. Os jacobinos eram representantes da média burguesia e dos camponeses e defendiam medidas radicais, como a abolição da monarquia e a instauração de uma república democrática e social. A Assembleia Legislativa enfrentou diversos problemas internos e externos durante sua existência. Internamente, havia o conflito entre os girondinos e os jacobinos, que disputavam o controle da Assembleia e do país. Externamente, havia a ameaça das potências europeias absolutistas, que temiam o avanço das ideias revolucionárias e formaram uma coalizão contra a França. Além disso, havia a resistência dos nobres e do clero, que se refugiaram em outros países e tentaram restaurar o antigo regime. A Assembleia Legislativa durou apenas um ano, sendo dissolvida em 1792, após a invasão das tropas prussianas em Paris e a prisão do rei Luís XVI. Em seu lugar, foi formada a Convenção Nacional, que proclamou a República na França e iniciou o período mais radical da Revolução Francesa. A morte de Luís XVI e Maria Antonieta foi um dos episódios mais dramáticos da Revolução Francesa. O casal real, que se casou em 1770 para selar a aliança entre a França e a Áustria, viveu uma vida de luxo e ostentação no Palácio de Versalhes, enquanto o povo francês sofria com a fome, a miséria e os altos impostos. Acusados de traição, corrupção e despotismo, Luís XVI e Maria Antonieta perderam o apoio da nobreza e do clero, e foram depostos pela Assembleia Nacional em 1792, quando a monarquia foi abolida. Presos na Torre do Templo, em Paris, eles foram submetidos a julgamentos injustos e humilhantes pelos revolucionários, que queriam eliminar qualquer vestígio do antigo regime. Luís XVI foi condenado à morte por guilhotina em 21 de janeiro de 1793, diante de uma multidão enfurecida na Praça da Revolução, atual Praça da Concórdia. Maria Antonieta teve o mesmo destino em 16 de outubro do mesmo ano, após ser acusada de crimes absurdos, como incesto com seu filho Luís XVII. Ela tinha apenas 37 anos e mostrou coragem e dignidade diante da execução. A morte de Luís XVI e Maria Antonieta marcou o fim de uma era na história francesa e europeia. Eles foram os últimos reis absolutistas da França e os símbolos de uma sociedade desigual e opressora que foi derrubada pela Revolução. Suas vidas e mortes inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema, que retratam tanto a sua grandeza quanto a sua tragédia. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe o like. Para receber notificações, ative o sininho. Vídeos novos todos os sábados às 15 horas.
A Primeira República Francesa foi proclamada em 21 de setembro de 1792, após a queda da monarquia constitucional e a vitória dos revolucionários sobre os invasores prussianos na Batalha de Valmy. A nova Constituição de 1793 estabeleceu o sufrágio universal masculino e aboliu a escravidão nas colônias francesas. No entanto, a República enfrentou graves crises internas e externas, que levaram ao domínio do Partido Jacobino e à instauração do terror. A República Jacobina foi formada por uma aliança entre jacobinos e sans-culottes, que defendiam medidas radicais para defender a revolução e eliminar os inimigos da pátria. Liderados por Robespierre, os jacobinos controlavam o Comitê de Salvação Pública, o órgão executivo que tinha poderes ilimitados para governar o país em estado de emergência. O comitê decretou leis como a Lei dos Suspeitos, que permitia prender e julgar qualquer pessoa considerada suspeita de traição ou contra-revolução, e a Lei do Máximo, que fixava preços máximos para os produtos essenciais. O Tribunal Revolucionário condenou à morte milhares de pessoas, incluindo opositores políticos, nobres, clérigos e até mesmo antigos aliados dos jacobinos. A guilhotina se tornou o símbolo do terror. A República Jacobina chegou ao fim em 27 de julho de 1794, 9 termidor do ano segundo, quando Robespierre e seus seguidores foram derrubados por uma conspiração de moderados e termidorianos, que temiam ser as próximas vítimas do terror. Robespierre foi guilhotinado no dia seguinte, junto com seus principais colaboradores. A queda dos jacobinos marcou o início de uma nova fase da Revolução Francesa, conhecida como Diretório. O Diretório teve que lidar com as guerras externas contra as monarquias europeias que temiam o avanço do ideal revolucionário francês. Nesse contexto, o general Napoleão Bonaparte se destacou como um herói nacional e um líder militar, e acabou dando um golpe de Estado contra o Diretório em 1799, iniciando o consulado. O Diretório tinha como principais características um governo republicano e conservador, que anulou várias medidas populares e democráticas dos jacobinos. Uma nova Constituição que implantou o voto censitário, restringindo a participação política dos setores mais pobres da sociedade. Uma repressão aos movimentos de oposição ao governo, como a Conspiração dos Iguais, liderada por Graco Babeuf, que defendia a igualdade social e a abolição da propriedade privada. Uma expansão militar pela Europa, com vitórias contra as monarquias absolutistas que tentavam conter o avanço da Revolução Francesa. O principal líder militar desse período foi Napoleão Bonaparte, que se tornou popular e influente na França. Uma crise econômica e social, marcada pela inflação, pela escassez de alimentos e pela corrupção. O governo do Diretório perdeu o apoio da população e enfrentou várias tentativas de golpe. O golpe de Napoleão foi planejado com o apoio do Abade Sieyès e de membros expressivos da alta burguesia, que viam nele a garantia de preservar as conquistas da Revolução Francesa e de conter os inimigos internos e externos. Napoleão usou uma coluna de granadeiros para depor os membros do Diretório e se proclamou primeiro cônsul, junto com Sieyès e Ducos. Em seguida, ele coordenou a elaboração de uma nova Constituição que lhe concedia amplos poderes políticos e militares, além de estender seu mandato por 10 anos. Com isso, Napoleão instaurou uma ditadura na França que duraria até 1815. O consulado foi um período importante na história da França e da Europa, pois consolidou as conquistas da Revolução Francesa e preparou o caminho para o Império Napoleônico. O consulado representou uma tentativa de equilibrar os ideais revolucionários com a necessidade de ordem e estabilidade política. O consulado foi um regime político que governou a França após o fim da fase do Diretório na Revolução Francesa. O golpe de 18 de Brumário, 10 de novembro de 1799, derrubou o Diretório e estabeleceu o consulado, que era formado por 3 cônsules, Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e o Abade Sieyès. O consulado durou até 18 de maio de 1804, quando Napoleão se tornou imperador da França por meio de um plebiscito. O consulado foi marcado por várias realizações políticas, econômicas, sociais e culturais, tais como
A divisão da França em departamentos e prefeituras, a introdução do franco como moeda nacional, a codificação das leis civis, comerciais e penais, e o reconhecimento da liberdade religiosa e da propriedade privada. A reorganização do poder executivo, dividido em 3 cônsules, sendo Napoleão o primeiro cônsul com amplos poderes para nomear ministros, publicar leis e indicar membros do funcionalismo público e do poder judiciário. A reorganização do poder legislativo, dividido em 4 assembleias distintas que criavam, discutiam, aprovavam e fiscalizavam as leis. A reatuação das relações com a Igreja Católica, garantindo a liberdade de culto, mas submetendo as decisões eclesiásticas e os bens da Igreja ao interesse e aprovação do governo. A assinatura da Paz de Amiens, um documento que interrompeu provisoriamente os conflitos com as demais nações europeias em 1802. O restabelecimento do Pacto Colonial, visando fomentar o desenvolvimento da economia francesa nas colônias. Napoleão, que era o primeiro cônsul e tinha mais poder que os outros 2, promoveu a centralização do Estado, a organização das finanças públicas, a criação do Banco da França, a elaboração do Código Civil e a concordata com a Igreja Católica. O fim do consulado ocorreu em 18 de maio de 1804, quando Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador da França, dando início ao Império Napoleônico. Esse acontecimento foi precedido por um plebiscito realizado em 1802, que tornou Napoleão cônsul vitalício, ampliando ainda mais seus poderes e sua popularidade. Napoleão legitimou seu poder com sua autocoroação, na presença do Papa Pio VII, na Catedral de Notre-Dame. O consulado pode ser considerado o evento que marcou o fim da Revolução Francesa porque foi, tecnicamente, um golpe militar e não um movimento impulsionado pela vontade do povo, ainda que teórica, ao contrário da revolução anterior. Além disso, o consulado consolidou um regime político burguês, que assegurou os interesses e os valores dessa classe social, como o direito à propriedade, a igualdade perante a lei e a liberdade de comércio.